E aí galera, Fogaça na área de novo. Agora um tópico novo pra gente que é a parte de trabalho e energia. Vamos trabalhar primeiro, essa primeira aula é sobre trabalho mecânico, tá? Vamos entender como é que funciona o tal do trabalho mecânico. Primeiro de tudo, gente, trabalho mecânico é o resultado do produto escalar do vetor força e vetor deslocamento que atuam num corpo. É isso. Você vai calcular o produto escalar do vetor força e deslocamento de um corpo. Só. Tá? O que acontece? Quando eu faço o produto escalar desses dois vetores, ou de dois vetores quaisquer, eu tenho que considerar o ângulo entre esses dois vetores. E, portanto, acrescenta-se ali cosseno do ângulo naquele caso. Aqui, então, nós temos um bloquinho, tá? Que está sofrendo uma força F, oblíqua ali, e um deslocamento horizontal. Notem que a força F forma um ângulo θ com o deslocamento, que é horizontal. Então, esse trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Trabalho, basicamente, é a força vezes deslocamento, tá bom? Então, trabalho é F vezes D, trabalho é foda, fácil de lembrar, tá? Bem facinho de lembrar. Trabalho é foda, acabou. Tá? Trabalho é foda, cosseno de θ, tranquilinho, tá? Só tem um porém, vocês têm que cuidar uma coisa. Essa força dessa fórmula, para que a gente possa usar, ela tem que ser constante. Tá? Não pode ser uma força variável. Força variável a gente vai calcular o trabalho de uma outra forma. Então, força constante eu posso usar, trabalho é força vezes deslocamento, tá bom? A unidade de trabalho é joule. É a mesma unidade de energia. Mas a relação entre energia e trabalho a gente vai estudar lá quando a gente estiver estudando energia daqui mais uma ou duas aulas, tá bom? Hashtag dicas do tio. Vamos ver algumas dicas aí que são importantes para vocês aí. Primeiro, trabalho é uma grandeza escalar. Gente, trabalho não é um vetor. Não tem direção, não tem sentido. Tá? Trabalho é perfeitamente definido por módulo e unidade. Só isso. Solamente isso. Tá? Então fique esperto aí. Não é um vetor, não tem flechinha. Ele independe da trajetória, ele depende do deslocamento. O que isso quer dizer? Que não depende do caminho percorrido pelo corpo. Depende apenas do ponto inicial e do ponto final. O deslocamento é aquele vetor que une o ponto inicial ao ponto final. Nós já estudamos isso lá nas primeiras aulas. Então, trabalho depende do deslocamento, não do caminho percorrido pelo móvel. Tá? A resultante centrípeta não realiza trabalho. Uma pausinha aqui, tá bom? Seguinte, a resultante centrípeta, que é aquela força que resulta de outras, né? E faz com que o móvel tenha um movimento circular. Então, ela é sempre perpendicular, forma sempre um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade instantânea. Isso significa que ela é sempre perpendicular ao deslocamento instantâneo. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Tá, professor, mas e daí? E daí o seguinte, lembra que trabalha força, deslocamento, cosseno de θ? Então, cosseno de 90 graus é zero. Então, a resultante centrípeta não realiza trabalho, porque ela é sempre perpendicular. Ela sempre vai dar cosseno de 90, que vai dar sempre zero. Tá bom? Então, cuidado, já vi aparecer em algumas provas, alguns alunos se enroscaram com isso. Resultante centrípeta não realiza trabalho. Gráfico. Lembra que eu disse para vocês que trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ? Mas que para eu aplicar essa fórmula é importante que a força seja constante? Então, quando a força for variável e quiserem que você calcule o trabalho, eles vão te dar um gráfico. Por que isso? Porque quando você calcula a área abaixo desse gráfico, você está calculando o trabalho. É bem fácil. Tem a força, tem o deslocamento, tem que ser um gráfico força versus deslocamento, tá bom? Tem de ser um gráfico força versus deslocamento. Então, nesse caso, a gente calcula a área abaixo desse gráfico e aí a área vai nos dar o trabalho ali, tá bom? Importante para cálculo de trabalho com forças variáveis. Então, tem uma força variável, a gente calcula aquela área ali, beleza? Estudo do sinal do trabalho. Quando que o trabalho é positivo, quando que o trabalho é negativo e quando que ele é nulo, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho motor é quando o trabalho é positivo. Quando que eu tenho um trabalho positivo? Quando que eu tenho um trabalho motor? Quando a força, ela ajuda, ela auxilia no deslocamento, tá? Ela favorece o deslocamento.
Nota esse desenho aqui, nós temos um bloquinho que é deslocado da esquerda para a direita, tá bom? E a força que está atuando ali também é da esquerda para a direita. Então, nesse caso, essa força está ajudando o deslocamento. Nesse caso, essa força está realizando um trabalho positivo, um trabalho motor, tá bom? Agora, quando que eu tenho um trabalho resistente? Quando que eu tenho um trabalho negativo? É quando a força ela atrapalha, ela não ajuda, ela dificulta o deslocamento. Nota nesse desenho aqui, ó, eu tenho um bloquinho que está deslocando para a direita, ele está vindo para a direita, mas a força é para a esquerda. Então essa força está atrapalhando, ela está prejudicando o deslocamento. Então nesse caso, o trabalho que essa força realiza é negativo. Esse trabalho a gente vai chamar de trabalho resistente, tá bom? E uma última ideia é a ideia do trabalho nulo. Quando que eu tenho trabalho nulo, trabalho igual a zero? Bom, vamos lembrar da fórmula. Trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. Então, quando uma dessas coisas for zero, o trabalho é nulo. Bom, força nula. Cara, se não tem força, não tem trabalho. Para ter trabalho, tem que ter força. Outra, deslocamento. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, o trabalho é nulo. Tá? Tem que deslocar. Tem que ter sair de um lugar e chegar no outro lugar. Eu tenho que ter um deslocamento. E pode acontecer, tá? E aí você tem que ficar esperto com isso, de termos força, termos deslocamento e ainda assim o trabalho ser nulo. Quando que isso ocorre? Quando o cosseno de θ for igual a zero. Tá, mas quando que o cosseno é zero? Cara, você vai lá um pouquinho de trigonometria e puxa a ideia. Você vai lembrar que cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, notem que eu tenho força e tenho deslocamento. A força é perpendicular ao deslocamento, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, essa força não realiza trabalho sobre esse corpo. Por quê? Porque cosseno de 90 graus é zero. Então nós temos três casos em que o trabalho é nulo. Os dois primeiros muito simples, ou a força é zero ou o deslocamento é zero. E aí você tem que cuidar do terceiro caso, que é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Nesse caso, essa força também não realiza trabalho. Também nós temos um trabalho nulo. Show? Beleza. Agora algumas forças que me interessam aí da gente saber o trabalho específico delas, tá bom? A primeira é a força peso. Vamos lembrar o seguinte, a força peso é uma força vertical para baixo, para o centro da Terra. Então, o deslocamento que eu tenho que levar em consideração é o deslocamento vertical. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um corpinho aqui, tem um peso que vai puxar ele para baixo e ele desce. Nota que eu tenho três caminhos diferentes. Não depende do caminho, é indiferente do caminho, tá? O trabalho da força-peso depende do ponto inicial ao ponto final. E aí eu tenho um deslocamento vertical. Nesse caso, nesse tipo de problema, a gente vai chamar de H. Então, olha só. Trabalho é força vezes deslocamento. Como a força é vertical e o deslocamento também é vertical, o ângulo vai ser zero. Cosseno de zero é 1. Então aqui acaba sumindo aquele cosseno, tá? Então trabalho é força vezes deslocamento, cosseno de zero que dá 1. Então some. Trabalho é força vezes deslocamento. Aqui trabalho é foda simples, tá bom? Qual que é a força? É a força-peso. Qual que é o deslocamento? É a altura que ele deslocou ali, tá bom? Então o trabalho dessa força-peso vai ser igual a mgh. Trabalho da força-peso, mgh, tá bom? Bem facilzinho. Peso, porque peso é mg, né? A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Então, no lugar do peso, a gente coloca mg. Então, trabalho da força-peso, mg, que é o peso, vezes h, que é o deslocamento vertical que ele vai ter. Hashtag dica do tio. Cuidado com isso, criatura divina. O peso não é uma força para baixo? Então, o peso ajuda corpos a descerem. Então, se o corpo sobe, o peso atrapalha. Então, quando o corpo sobe, o peso realiza um trabalho negativo. Agora, se o corpo desce, o trabalho do peso é um trabalho positivo, porque daí ele está ajudando ali, tá bom? O trabalho da força-peso depende do nível horizontal de referência. Cuidado, às vezes, dependendo do referencial ali, a gente pode ter alguma duvidazinha. Então sempre pensa no nível horizontal de referência, o que aconteceu com ele, né? Pra gente calcular o trabalho, tá bom?
Agora, trabalho da força elástica, outro trabalho que me interessa. Veja bem, lembra da força elástica? Nós construímos o gráfico da força elástica. Lembra que a força elástica é uma força variável, né? Quanto maior a elongação, quanto maior a deformação da mola, maior a força. Muito bem. Sendo uma força variável, para eu calcular o trabalho, eu vou precisar calcular a área abaixo do gráfico. Então eu vou calcular essa área aqui abaixo do gráfico, tá bom? Então o trabalho da força elástica é igual a essa área aqui, porque é uma força variável. Isso aqui é um triângulo. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então trabalho é igual a área, que é igual a base vezes altura dividido por 2. A base é x, que seria a deformação da mola. A altura é a força, e força é igual a kx. Então é x vezes kx. Então x vezes kx sobre 2, porque é um triângulo. Então x vezes x, x ao quadrado. Ou seja, fica kx ao quadrado sobre 2. Ou 1/2 de kx ao quadrado. Então o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Ou 1/2 de kx ao quadrado. Que dá no mesmo, tá bom? Vamos lá, pessoas. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, algumas questões, para vocês entenderem um pouco mais aí de como é que isso aparece em prova. Exemplo número 1. Mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre essa uma cabeça de palito de fósforo, deslocando-o com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E, ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Se a intensidade da força constante aplicada sobre o palito é de 2 newtons, o trabalho realizado no acendimento deste é... Então, que tipo de questão é essa? Bom, é uma caixinha de fósforo, ele vai pegar um palito de fósforo e vai riscar a lixa ali, vai arrastar o fósforo ali. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, tá bom? Então, olha só, bem fácil. Trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. Logo, trabalho é igual a 2, a força é 2 newtons. Deslocamento, 5 centímetros, passando para metro, 0,05. Cosseno de θ. No caso ali, o ângulo era de 60 graus. Então, cosseno de 60 é 0,5. Ó, dados seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, então, expressando esse resultado em notação científica, ó, o que aconteceu? 2 vezes 0,05 vezes 0,5 dá 0,05 joules. 0,05 joules, tá? Gente, faltou um detalhezinho aqui, que é um ângulo de 60 graus, tá bom? Então, tinha um ângulo de 60 graus, tanto que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 graus é 1/2, tá? Então tinha um ângulo aqui de 60 graus. Ele faltou nesse slide aqui. Então, ó, trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. Força é 2, deslocamento 0,05 metros, que são 5 centímetros, vezes cosseno de 60 graus, que é 1/2, 0,5. Multiplicando isso aqui, nós chegamos a 0,05 joules. Passando para a notação científica, 5 vezes 10 na menos 2 joules, né? Porque a vírgula vem 2 casas para a direita. A alternativa correta, a letra B. Show? Então tá, era só isso, era só aplicar a fórmula. O que mais? Exemplo 2. Marque a alternativa correta. Ó, aqui nós temos uma questão teórica sobre o trabalho. Letra A. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o corpo tem que deslocar. Se o corpo ficar parado, ele não entrar em movimento, eu não tenho deslocamento, aí eu não tenho trabalho, tá bom? Lembra, trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. B. Trabalho é uma grandeza vetorial. Não! Por favor, não! Trabalho é uma grandeza escalar. Trabalho é escalar. Cuidado! Então, falso a letra B. Letra C. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Cara, é uma boa ideia. Por enquanto é a menos pior delas, tá bom? D. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à distância percorrida. Não.
O trabalho é diretamente proporcional à força e diretamente proporcional ao deslocamento. Tá? Ele não é inversamente proporcional à distância percorrida. Tá errada a letra D. E, quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Não, o trabalho não está lá na hashtag dica do tio. Não depende da trajetória. Depende do deslocamento. Então a alternativa correta, nesse caso, letra C, tá bom? Aqui tem um quezinho aí que eu faria diferente, eu faria um pouquinho melhor, eu acho. Que é o seguinte, nem toda força ela é colinear com o deslocamento. Ou seja, ele nem sempre tem a mesma direção. Às vezes tem uma inclinaçãozinha. E nessa inclinaçãozinha, dizer que tem o mesmo sentido é complicado. Mas dessas alternativas aqui, a mais correta é a letra C, tá bom? Então a alternativa correta a ser marcada, letra C. Beleza? Exemplo 3. Exemplo 3. Uma pessoa de massa igual a 75 kg está em queda livre durante um bungee jumping, portanto, está caindo. Durante os primeiros 15 metros de queda, a velocidade de queda da pessoa é igual a 16 metros por segundo, ou seja, 57,6 km por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Para este salto do praticante de bungee jumping, qual o valor do trabalho da força-peso? Cara, cuidado com isso. Nessa questão tem uma informação que é desnecessária. Ela foi dada, mas a gente não vai usar. Que nesse caso seria a velocidade do corpo. Porque o trabalho da força-peso é mgh, não é isso? Massa, gravidade e altura. O desnível de altura, a variação de altura que ele teve. A massa do cara é 75, a gravidade é 10 e a variação de altura é 15 metros. Então essa velocidade ela está ali a mais, ela está ali para te confundir. Então uma das pegadinhas de prova é isso, é dar informação a mais para você. Então vamos lá. Trabalho da força-peso, mgh, bem facilzinho. Massa do cara, 75 kg, gravidade 10, a altura que ele caiu, 15 metros. Então, 75 vezes 10 vezes 15, 11.250 joules. Alternativa correta, letra E, tá bom? Bem facilzinho, tá? A única coisa que tinha que cuidar é que tinha informação sobrando nessa questão. O que mais? Exemplo 4. Para comprimir uma mola em 50 centímetros, foi necessário exercer sobre ela uma força de 10 newtons. Qual o valor do trabalho realizado pela mola sobre o corpo quando este for liberado? Cara, trabalho na mola, trabalho da força elástica, kx ao quadrado sobre 2. O problema é que ele não me deu o k. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que achar é a constante elástica. Então vamos lá. Resolução. Primeiro, determinar o valor de K. Você vai lá na lei de Hooke. F igual a Kx, força de Kx. Bem fácil. F igual a Kx. A força aplicada foi 10 newtons. E o X é 0,5 metros. Opa, como é que é, professor? Ó, ele te disse que a mola foi comprimida em 50 centímetros. Como eu vou achar a constante em newton por metro, eu tenho que passar isso para metro. Então vai lá. X, 50 centímetros, 0,5 metro. 0,5 está multiplicando, passa dividindo. K igual a 10 dividido por 0,5. K igual a 20 newtons por metro. Pronto. Achamos a constante elástica. Agora que a gente achou a constante elástica, fica fácil de achar o trabalho realizado pela mola. Cálculo do trabalho. Trabalho igual a Kx ao quadrado sobre 2, como a gente já tinha comentado. K é 20, que a gente acabou de achar. X, 0,5 em metro. Fique esperto. Em metro. Tá? 0,5 ao quadrado dividido por 2. Bom, 0,5 ao quadrado é 0,25. 0,25 vezes 20 vai dar 5. Tá? E 5 dividido por 2, 2,5 joules. Beleza? Então a alternativa correta, a letra B. 2,5 joules. Muito cuidado com isso, tá? Principalmente aqui em trabalho, a gente tem que usar a deformação em metro, porque senão a gente não acha o trabalho em joule, tá bom? Cuidado com a unidade, bonitão. E a constante elástica também tem que estar em newton por metro, beleza? E normalmente, na grande maioria das questões, a deformação vem em centímetro. Para eu passar de centímetro para metro, basta dividir por 100. Até porque um metro tem 100 centímetros, tá bom?
E era isso então por hoje. Beijo do gordo, fica com Deus, cuidem-se, por favor, bons estudos, fui!